Shalom a todos. Quão grande é o poder de Yahuwah, o nosso Criador e mantenedor de todas as coisas. Foi Ele quem fez o Shual Mayal, a Eretes e o mar e todas as fontes das águas. Ele é o nosso tudo. Nada se compara a Ele. Eu quero apresentar para vocês aqui Sol, o planeta Eretes e a Lua. Essa criação foi feita exatamente pela contagem no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Tem uma citação que mostra claramente quando o Criador criou os luzeiros. Mas qual foi a necessidade dele criar os luzeiros? Exatamente nós, seres humanos. Segundo a história rege, e como esse livro é um livro que está adulterado, nós não temos uma, digamos assim, uma história completa de como esses ocorridos aconteceram. Mas, pela inspiração do Ruach Elohim do Altíssimo, nós sabemos que o Criador criou o Sol, a Lua e as estrelas por uma necessidade. Segundo Bereshit, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: no princípio a terra estava sem forma e vazia, e o Ruach do Altíssimo parava pois sobre as águas. Eu quero questionar isso depois. Então aqui nós estamos vendo que no princípio o planeta Eretes estava sem forma e vazio. Gente, fiquem sabendo que nós, seres humanos, não fomos colocados de primeira mão no planeta Eretes, Terra, né, como eles falam. Embora esse planeta tenha sido criado com o objetivo de ser nossa morada, mas por uma necessidade o Criador colocou aqui de primeira um elemento caído chamado Hassatan. Foi um anjo que levantou-se contra o Criador lá no Shual Mayal, que eles chamam de céu. Houve peleja no céu, está escrito, né? Era Miguel e seus anjos, segundo falando do popular, que batalhava contra o anjo mau, e o anjo mau batalhava contra o Miguel, como eles falam, que não tem nada a ver, viu, gente? Eu explico depois. Então, a rebelião desse querube lá no céu, no Shual Mayal, foi cruel. E o resultado foi que ele, de primeira mão, venceu o Criador pelo cansaço, porque precisava de um tempo para ele se recompor. Mas quanto mais tempo ele passasse lá, mais ele derrubava os querubes do Criador. E assim, ele foi expulso. Ele e a terça parte dos querubes lá do Shual Mayal, o Criador mandou eles virem aqui para o planeta Eretes, o planeta Terra, que estava sem forma e vazio. Eles foram os primeiros moradores do planeta Terra. Mas a Escritura diz que o Criador criou da banda do Oriente um jardim chamado Éden. E ali ele colocou a sua criação, o ser humano, o homem. Ninguém frustra os planos de Yahuwah. E ali ele colocou, e a história rege, eu não preciso nem falar ela aqui, porque todo mundo hoje sabe muito bem o que aconteceu no jardim. Ele colocou a árvore do bem e a árvore do mal naquele jardim e ensinou a Adão que não comesse daquela árvore do mal, porque certamente ele morreria. Aí a gente sabe também que houve a necessidade dele criar a mulher, e ele criou a mulher, e assim foi maravilha para o homem. Mas nós sabemos muito bem que a serpente foi no jardim, né? E tentou a nossa mãe, Ava, e aconteceu o que aconteceu. Ela, além de comer do fruto, também
induziu Adão a comer do mesmo. E a sua fraqueza por ela foi tamanha que ele não teve jeito, ele se entregou-se. Caso ele não tivesse comido, o Criador com certeza consertaria tudo. Mas alguma coisa teria que acontecer, sim, e aconteceu. E a contagem diz que no 4º dia foi que ele criou os luzeiros. Isso nos leva a entender que Adão passou 4.000 anos na presença do Criador. Lá não precisava de sol, de lua, de estrela, e lá tudo estava no resplendor do Altíssimo. Mas agora no 4º dia milenar, não seria dia, seria Yarmiul, no 4º Yarmiul milenar, nossos pais vieram morar com Satanás. E foi aí que o Criador criou exatamente o Sol, a Lua e as estrelas, aprimorou o planeta Eretz, o planeta Terra, porque daqui para frente ele disse que nós moraríamos com Satanás. No livro de Al-Hanan 8:44 ele diz que nós nos tornamos filhos do diabo porque queremos fazer a vontade dele. E assim nós tivemos que sair do jardim para não comer da árvore da vida e deixar um planeta para todo sempre eternizado para Rassatã. Tivemos que vir morar com ele. E foi aí que ele fez o calendário lunisolar. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, um problema de quem quiser. Mas essa aqui é a forma da criação do calendário. Olha o que ele fez. Ele criou o Sol e a Lua e as estrelas. E organizou o planeta. E a forma que ele deu a cada um deles é redonda. E ele colocou em uma órbita o Sol e a Lua e o planeta Eretz, o planeta Terra, bem no meio. Esse planeta ele faz 7 círculos. Esse é o motivo do calendário ter o código 7531642. Esse círculo ele fecha matematicamente do 7 ao 2. Vamos agora mostrar como funciona esse calendário. Aqui nós temos o código 7. Você vê a conferência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai até a coluna 7. Essa coluna 7 ela consagra o múltiplo de 7, 7, 14, 21, 28. Então, desse código 7 até o código 2, que são 7 códigos, nós vamos encontrar exatamente o múltiplo de 7, de forma que ele não pode sair dessa coluna aqui para ser 7 em outra coluna dessa. Pelo contrário, pelo código nós vamos conhecer exatamente como funciona esse círculo, tá? É um círculo especial que não pode ser mexido porque é uma matemática calculada por aquele que nunca falhou. Então vamos observar com cuidado sobre essa questão. O código 7 é o código semanal, tá? É aqui que você confere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui completou exatamente uma semana de 7 dias. Mas ela vai se multiplicar, tá? E assim consecutivamente. Você viu o primeiro código, que é o 7, e agora nós vamos para o código 5, né, da sequência. Se você observar bem, o código 5 ele é um encaixe, ele vai encaixar debaixo do código 7. É só você conferir. O código 7 termina com 2 números e o código 5 exatamente entra debaixo. É como se nós estivéssemos formando um painel. Então esse código 5 é a mesma sequência do código 7. Pode olhar. Ele dá aqui o múltiplo de 7 de novo. Lá deu 28. Aí vai dar 35 aqui. 42. 49. E assim por diante. Vai dando sempre o múltiplo do 5. Não, aliás, do 7. Não muda. Até chegar no código 2.
Então você está vendo aqui o código 5, é o segundo código do calendário. O Criador fez com essa perfeição. E nós vamos ver aqui que o código 5 ele vai deixar uma entrada para o código 3, que é o próximo código que vem. Aí você confere logo aqui embaixo, tá aqui, ó. Termina no 30 e vai começar no 3. É já que nós vamos trazer ele aqui. Tá ele aí, ó. No ano 1582, o Papa Gregório XIII, dizendo estar organizando o calendário de Júlio César, mediante as festas de Páscoa, ele adulterou o calendário, o gabarito do calendário lunisolar. Esse gabarito é único. Ele estudou o calendário e fez mudanças no gabarito. Tá? Ele pegou esse código aqui, que é o 3, é o único que tem uma saída única aqui, que é o número 1, que vai entrar aqui, o código 1. Ele colocou exatamente, fechou ele aqui com o 31. Fechando com o 31, ele fecha a última carreira aqui, que dá 7, e obriga o calendário a voltar para o código 7. Na realidade, só volta para o código 7 quando chega no código 2, que é a contagem 7 de trás para frente. Quando ele fez isso, na realidade ele adulterou o calendário no código 3. Isso aí eu estou falando agora para vocês já terem uma noção do que acontece. Por que as pessoas não levam a sério e quando conhecem esse calendário aqui, passam a entender que ele tem a mesma característica do calendário de Gregório. Sim, porque é o mesmo gabarito, simplesmente adulterado com o código 3. Agora a coluna 7 virou coluna 3. E aí, como ele calçou ela aqui, ela não volta mais, nunca mais para o lugar dela. Então, o código que as pessoas pensam ser o sétimo dia, como eles falam, não é apenas o dia, é o código 3. Ele entra direto, ele acrescentou em 7 meses o número 31. E isso é documento, qualquer pessoa pode conferir, tá? Então, foi aqui que ele adulterou o calendário. É claro que eu vou fazer um outro para conferir, botando tudo no lugar também. Agora nós vamos para o código 1. Esse código você observa aqui que ele tem um número aqui em cima. E esse número encaixa exatamente debaixo do código 3, né, formando o painel. E embaixo ele fecha deixando uma entrada para o código 6. Esse código 6 ele tem 6 números. E pode conferir embaixo que tem um encaixe. Esse calendário é todo assim, ele encaixa um no outro e forma um painel. Aonde a coluna 7 é a coluna de Chevolial. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, que o Criador fez com a maior perfeição para deixar para nós. Agora nós vamos para o código 6. Como eu falei, o código 6 é aquele que se encaixa exatamente debaixo do código 1. E a coluna 7 dele tem o 6, 13, 20 e 27, né? É muito importante a gente observar isso. Cada código ele tem uma coluna diferente. E cada código desse aí, ele faz um ciclo de cada mês, 2 colunas, tá? É muito importante a gente saber disso também. E aqui é o código 6 e vai deixar uma abertura para o código 4, tá? É muito importante a gente ficar de olho nessa questão. Como eu falei, é um painel. Agora nós vamos ver a chegada aí do código 4. Ele vai encaixar exatamente debaixo do código 6, que é muito especial também. Esse código é o único em que tem uma lua nova, tá? Na coluna 7. É o único, só tem ele. Tá aqui, ó, 4, 11, 18, 25. Então, a gente fica atento, porque quando a gente observa o sistema lunar, você consegue identificar, tá? Maravilhosamente. Então tá aqui o código 4, que ele vai deixar uma entrada aqui, o código 4 deixa uma entrada para o código 2, tá bom? E o código 2 é aquele que eu falei, ele vai fechar, tá? Vamos observar. Aqui está, código 2. Veja que em cima ele começa com 2 para encaixar debaixo do 4 e embaixo ele fecha com 30, obrigando assim o próximo código ser o código 7. Chama-se repetir. Ele vai repetir o código 7 da mesma sequência que deu esse agora, ele não muda, tá? Então nós temos que estar atento para isso, porque esse calendário ele só tem 7 meses.
cada mês de 30 dias lunares, não passa disso aí. Então, vamos observar com cuidado. Agora veja bem, terminou aqui o código 2 e nós vamos repetir o código 7, tá? Nós vamos até completar o ano repetindo os mesmos códigos do primeiro. Observe que não é tão difícil de entender, tá? Que nós estamos aqui mostrando aqui, repetindo o código 7, tá? Debaixo do 7, mais uma vez, vai entrar o código 5, tá bom? E depois vamos esperar o outro código. Agora nós vamos para o código 5. Não esqueça que o código 5 é aquele que deixa a entrada para o código 3. Estamos repetindo, tá? É muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Vamos agora para o código 3, né? Código 3, repetindo o código 3. É muito importante porque esse código aqui é o código onde o homem do pecado exatamente adulterou o calendário. Não podemos ficar desatento quanto a isso, viu? Vamos agora repetir o código 1. Veja bem, código 1 é aquele código que vai deixar exatamente a entrada para o código 6. E nesse código 6 aqui nós vamos encerrar exatamente o ano. É o próximo código que vem, é o código 6. Vai completar os 12 meses. E aqui, completando os 12 meses, fica 2 meses para começar o outro ano. E esse ano, nesse código que está aqui, ele vai começar no código 4, porque terminou o ano no código 6. Então, da mesma forma, agora todo ano tem essa mudança, porque observar em qual código vai terminar, começar e terminar o ano, porque ele não é fixo, ficar só num código, começando e terminando só num código, não. Todo ano tem essa mudança, então a gente tem que observar, porque são sete meses, cada mês tem 4 círculos, tá? 4 círculos de lua, 4 estações. Então o planeta faz esse círculo e, para falar a verdade, eu não sei explicar como é que ele faz esse ciclo. Uma coisa eu sei, que é ele que faz, porque ele movimenta as águas, tá? Os rios, os mares. Isso é fato. Nós sabemos que tem a maré, né? Nós sabemos que os rios nunca param das águas correr. Isso é porque o planeta está em movimento. Embora tenha muita gente aí dizendo que a Terra é plana, mas isso é falta de, digamos assim, de conhecimento, porque se a Terra fosse plana, então a Terra era nível, e ela, como nível, pode ter certeza que não tem para onde escorrer a água, né? Ia prestar muito para juntar mosquito da dengue e da chikungunya. Então é fato isso que o Criador fez aí, fez o planeta redondo, deu forma redonda para ele, também criou um sol redondo, uma lua redonda, e criou as estrelas ainda, que é o caminho do mar. Muita gente não sabe, mas os marinheiros se coordenam pelas estrelas, viu? É muito legal isso aí. Quem tem conhecimento de marinha sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse calendário é completo, não pode ser mexido em nada. E eu quero acrescentar aqui que foi aí que Gregório e a sua equipe estudaram o sistema lunisolar. Mas quando ele comenta dizendo que ele simplesmente mexeu no calendário de Júlio César para organizar as festas, né? Eles chamam festa de Páscoa. E eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar e sem medo de ser feliz, né, como diz o popular, que ele mexeu exatamente com segundas intenções, que foi essa daí, adulterar o calendário lunisolar. Ele nunca mexeu em calendário de Gregório. Na realidade, o calendário que foi estudado foi esse calendário aí, o lunisolar. Ele só tem 7 meses. Foi feito, projetado por aquele que nunca errou. Então, quem quiser entender de calendário tem que estudar exatamente esse calendário aqui, que é o calendário lunisolar. Agora, eu não gasto meu tempo estudando outros calendários. O calendário que eu estudo é esse e, na realidade, o calendário de Gregório.
porque foi estudando esses dois calendários que a gente chegou a um ponto denominativo, aonde foi que ele adulterou o calendário. E assim hoje estamos realmente conscientizados do fato. Aí está o próximo ano nesse calendário aqui. Eu vou continuar dizendo para vocês que nem tudo que precisa ser relatado nesse calendário foi relatado aqui. Eu vou dar sequência falando, colocando coisas que não foram colocadas aqui, como as festas, tá? Os dias que começa a festa, o círculo de lua que nós precisamos conhecer, que encaixa tudo dentro desse calendário, nos dias certinho, tá? Tem muita gente celebrando festas por aí e não condiz com o que rege a profecia. Mas eu quero dizer que o Criador, as coisas dele é tudo organizada. Então, a velha aliança que eles dizem que é o Velho Testamento não tem nada a ver. A velha aliança é exatamente o que era prescrito na lei cerimonial para o nascimento do Mehushihai, que eles chamam de Messias, Mashiach, tá? Então, essa lei que estava lá, ela era em cima só dos sacerdotes, tá? O povo passava pela cerimônia da purificação dos pecados através do sangue do cordeiro, mas toda a cerimônia que era feita em cima dos sacerdotes era para o nascimento do Mehushihai, né, do Salvador. Então isso aí foi tudo abolido. Mas e a nova aliança? O que é que ele diz que é a nova aliança? Bom, a nova aliança é a nova forma de tomar o Pêssah por mais 2000 anos. Esse é o símbolo que ficou agora, chamado de nova aliança. Ele pegou o pão, partiu e disse: comais, este é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: bebais todos vós, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Foi isso que ele falou. Então é fato, está na profecia e não pode ser distorcido. Outra coisa, esse Pêssah, ele não é comido no dia 14, como era na velha aliança. Ele comeu ele no dia 10, é chamado dia da expiação. Era o dia em que os sacerdotes se preparavam, entravam em preparação para poder oferecer sacrifício pelo povo. E tem muita gente falando besteira aí, dizendo que o Yom Kippur era o dia da purificação. Se fosse o dia da purificação de todo mundo, não precisava matar o cordeiro não. Mas essa purificação era em torno só dos sacerdotes. Eles teriam que estar puros para poder oferecer o sacrifício, tá? Então, o Salvador já não tomou mais ele, o último Pêssah, que não era mais cerimonial, já era da nova aliança. Ele tomou junto com os discípulos e ensinou eles, para que eles nos ensinassem também, né? Então, a nova aliança é a nova forma de tomar o Pêssah. Quantas vezes por ano? Uma única vez, no dia 10 de Abib. Era o mesmo dia que o cordeiro era preso, era o mesmo dia que os sacerdotes entravam no Yom Kippur. Para nós, ficou como nova aliança. Ele tomou e ensinou aos discípulos: quando vocês fizerem agora, façam em memória de mim. Está tudo escrito, isso é documento. Então ninguém pode desfazer aquilo que o Salvador fez e deixou para nós. Aí nas religiões demais aí, eles tomam Pêssah, eles chamam de Santa Ceia, é de Páscoa, é de tudo quanto é nome, não tem nada a ver. O original nunca foi desmanchado. A forma que ele modificou, ele ensinou. Só olha, quando vocês fizerem agora, façam em memória de mim. Então, no dia 10 de Abib, nós estaremos preparados para tomar o Pêssah. Mas aí você diz: e que dia é esse? Agora sim. Essa pergunta é boa de responder. Você só vai saber se você for doutrinado por essa doutrina aqui. É a única que sabe onde está o dia. Porque nós estudamos os círculos de lua. Tudo foi feito por um círculo de lua, tá? Baseado no código 7. Outra coisa, o mês de tomar o Pêssah são 7 códigos, mas só podemos tomar em um código único. Qual é ele? É o 7. Mas os outros só tem 7 o primeiro, os outros é 5, é 3, é 1. Não, você conta a casa que fica vazia da contar dos 7, você conta como se fosse o mesmo código 7. E daí por diante, tá? Até a próxima.